Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus esteja presente em cada coração. Queridos, hoje, dia 23 de fevereiro, o Senhor me concede a oportunidade de compartilhar a sua palavra para o fortalecimento da nossa fé em Cristo Jesus. Convido meus queridos irmãos e irmãs para a leitura da palavra de Deus, conforme está escrito no livro de Jó, capítulo 4, verso 17. Seria, porventura, o mortal justo diante de Deus? Seria, acaso, o homem puro diante do seu Criador? Queridos, Jó enfrentava um momento dificílimo na sua vida. Ele estava gravemente enfermo. E alguns amigos vão ao seu encontro, e um deles é Elifaz, que depois de um tempo em silêncio, começa a repreender Jó, porque Elifaz cria que a enfermidade de Jó era consequência do pecado. Amados, podemos afirmar pela palavra de Deus que nem toda enfermidade é consequência do pecado. Basta lermos o capítulo 9 do Evangelho de João. Sim, queridos, nem toda enfermidade é consequência do pecado. Mas Elifaz, para justificar a sua repreensão a Jó, pergunta: seria, porventura, o mortal justo diante de Deus? A resposta para essa pergunta é não. Com base na palavra de Deus, conforme encontramos na carta aos Romanos, no capítulo 3, nos versos 10 a 12, diz a palavra: assim está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Porque somos, queridos irmãos, pecadores. Não somos justos diante de Deus, somos pecadores. O apóstolo Paulo, ainda na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo de número 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, não há nenhum justo diante de Deus. Somos pecadores. Elifaz continua fazendo a sua repreensão a Jó e levanta uma outra pergunta. Seria, acaso, o homem puro diante de Deus? A resposta também é não. Porque somos pecadores. Quando Deus criou o homem, havia plena comunhão entre o homem e Deus. Deus e o homem. Mas desde que o pecado entrou no mundo, essa comunhão plena foi desfeita. O homem foi separado de Deus. Então não há ninguém justo, nem ninguém puro. Mas, pela fé em Jesus, podemos nos tornar justificados diante de Deus. Pela fé em Jesus, podemos ter os nossos pecados perdoados e sermos purificados de toda injustiça. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso 1, declara estas palavras: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé, somos justificados diante de Deus. Na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo de número 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja Deus, porque de fato não há um justo sobre a terra e ninguém puro sobre a face da terra. Mas pela fé em Jesus, toda pessoa pode ser justificada dos seus pecados, pode ser perdoada dos seus pecados, pode ser purificada de toda a sua transgressão, de todo o seu erro. Sim, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, diz a Bíblia. Portanto, queridos, louvemos a Deus, nós que já experimentamos essa purificação pela fé em Jesus, nós que já fomos justificados pela fé em Jesus, louvemos e glorifiquemos a Deus
porque Deus realizou essa grande obra, essa maravilhosa obra na nossa vida. Oremos agradecendo a Deus. Pai de amor, obrigado pelo grande amor do Senhor para conosco, porque estávamos perdidos em nossos pecados e pela fé em Jesus fomos justificados, fomos perdoados, fomos purificados de toda injustiça. Glorificamos e exaltamos o teu nome por realizar tão grande e maravilhosa obra na nossa vida, em nosso coração. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém.